O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo, e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há de dar frutos, Grão da minha vida, que hoje morre e vive em ti. Em minha carne, uma aliança se faz pelo teu Espírito fecundará a cada dia o sim e não voltar atrás. Há de subir com incenso ao céu um louvor que se erguerá pela oferta do meu coração, de tudo o que sou, de tudo o que sou. Minha vida será terra pronta pra colher tua vontade, apoiado em tuas promessas, quero ser fiel. Minha vida será terra pronta pra colher tua vontade, apoiado em tuas promessas, quero ser fiel a ti. Meus amados, hoje o Padre prega para toda a fraternidade de São João Paulo II. Eu prego para vocês que hoje vão professar votos, para os dois que hoje estão deixando o seu barco, suas redes, que estão deixando tudo para trás, para entregar a sua vida para Nosso Senhor.
Mas a palavra de Deus, ela sempre vem para tocar o nosso coração, para renovar a nossa vida. Ela é viva, ela é eficaz. Ela sempre vem atingir o nosso coração. E o Senhor, quando dá uma palavra, nos diz Isaías 55, Ele não nos dá uma palavra que não venha para cair no nosso coração, que não seja uma palavra para produzir frutos. Às vezes eu fico meio indignado como nós católicos participamos da missa e temos a capacidade de entrarmos numa santa missa e sairmos para as nossas casas sem levar nada para vivermos na nossa semana. Também eu fico às vezes indignado como é que padres têm a capacidade de celebrar uma santa missa e não preparar uma homilia digna para que o povo possa se alimentar da palavra para viver a semana, ou pelo menos pregar a palavra de uma maneira que seja inteligível para que as pessoas possam entender a palavra, ruminar a palavra e levar para essa semana. Deus tem algo a falar para você. Deus tem algo a falar ao seu coração nesse dia. O evangelho de domingo é o mesmo de hoje. De tempos em tempos a igreja deixa um evangelho só que dura a semana inteira. E eu me perguntava, por que a igreja faz isso? Porque ela tem necessidade de que esse evangelho seja meditado, ruminado, de tal forma que você lendo essa palavra, em algum momento você chega a um grau de contemplação que de fato essa mensagem caia no teu coração. Portanto, essa palavra de hoje precisa entrar no nosso coração. A igreja, ela é o corpo místico de Cristo. E São Paulo vai nos dizer que Cristo é a cabeça. Portanto, eu preciso entender que a liturgia que está estabelecida na igreja, ela é a vontade de Deus estabelecida para nós. Esse evangelho precisa ser meditado e colocado na nossa vida, no qual vai nos dizer: Cristo é a videira, nós somos os ramos. A fraternidade é um ramo desta videira. Os carmelitas são outro ramo desta videira. As dominicanas são outro ramo desta videira. As carmelitas, outro ramo desta videira. Para que nós possamos viver, nós temos que estar profundamente unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, que é a seiva, que nos dá vida, que nos mantém vivos. Se a gente não estiver unido a nosso Senhor Jesus Cristo, se a gente não estiver unido àquele que é o sustento, a gente começa a secar. E olha o que diz nosso Senhor. É bom deixar isso bem claro. Nosso Senhor vai dizer que se o galho secar, ele tem que ser quebrado, porque se o galho seco continua na videira, ele começa a tirar força da videira. Uma vez eu li um livro do padre Alírio Pedrini. Os irmãos não gostam muito que eu diga isso. Uma vez um irmão disse: padre, não fala desse jeito. Às vezes quando nós temos em nossa paróquia membro de pastoral que não faz nada, é como se a gente estivesse com um defunto e a gente está carregando ele, a gente só gasta força com ele e ele não faz absolutamente nada. Sabe, se nós estamos secos, a gente começa a fazer mal para a videira, para a igreja. Estão entendendo, irmãos? Sim ou não? E precisa ser quebrado, porque senão começa a fazer mal para a videira, começa a impedir a videira de crescer.
Um instituto religioso precisa estar bem, precisa ter vida santa, porque senão começa a fazer mal para a videira, começa a fazer mal para a igreja. Da mesma forma, você que tem vida de batizado, se você não tem vida santa, você começa a fazer mal para a igreja. Quando a gente estuda a vida do sacramento da misericórdia, nós entendemos que quando nós pecamos, nós impedimos a igreja de ser mais santa. Olha que sério isso. Quando você peca, você impede a igreja de ser mais santa. É lógico, a igreja é santa, mas você de uma certa forma impede ela de ser mais santa. Você é uma manchinha. Então, meu filho, nosso Senhor vai dizer: se o galho está seco, ele tem que ser quebrado, e tem que ser jogado fora, e ele tem que ser queimado. Preste atenção. A linguagem bíblica teológica vai dizer que aquilo que é colocado na geena, aquilo que é queimado, é aquilo que vai ficar distante daquilo que é o céu, daquilo que é sereno. Você está entendendo o que o padre está querendo dizer? São essas realidades. Se você está distante daquilo que é o tronco, daquilo que tem a seiva, você morreu. A morte espiritual. Ou seja, você perdeu tua vida espiritual. Escuta, Lúcifer foi aquele que, por orgulho, porque escolheu o orgulho, acabou se separando de quem lhe mantinha no céu, e por conta disso caiu, escolheu as profundezas. Escuta, para que você possa se manter verde na videira, é preciso ter humildade. Olha só, o projeto de Deus para a fraternidade é para que nós possamos produzir fruto. O projeto de Deus para cada cristão é que você possa produzir fruto. E uma vez que você produz fruto, Deus quer que você produza cada vez mais fruto. Que coisa boa! E você é chamado a produzir frutos de amor, frutos de santidade. Isaías 55, já no Antigo Testamento está lá. Você foi criado para produzir frutos. Diga bem forte: eu fui criado para produzir frutos. Frutos de amor, de santidade. Amém? Às vezes a gente, na nossa vida religiosa, a gente que já sabe disso, vai levando isso com a barriga. Precisamos levar a sério. Passa 10 anos, 15 anos de vida religiosa, a gente passa a não acreditar mais. Não relaxe, irmão, irmã. Deus te criou para que você possa dar fruto de santidade. A igreja diz que a vida religiosa precisa ser reflexo do céu nesta terra. Será que nós nos lembramos? Esse é o que Deus pede de vocês. Que vocês sejam o céu nesta terra, reflexo da eternidade. É o que Deus pede. Não sejam qualquer coisa, sejam reflexo do céu. Mas nosso Senhor também não quer freira de cara feia. Não sejam essas freiras de cara feia. Deus que me livre e guarde. Cara de umbigo. Se for para ser assim, eu não quero na fraternidade. Sejam irmãs felizes, alegres, agradáveis, pelo amor de Deus. Irmãos também, chega, não dá para aguentar mais essa igreja geladeira, sagrada. Seja uma igreja que acolhe, que escuta o povo, que acolhe esse povo sofrido, um povo que precisa conhecer Deus. O Papa Francisco disse uma coisa muito bonita: sejam a igreja que tem cheiro de ovelha, que vai no meio do povo, mas que é santa, santa, que busca por valores, mas que passa o tempo e continua a acreditar naquilo que a igreja vive de 2000 anos, que não perde a crença naquilo que nossos pais deixaram. Muito bem,
Escuta, para a gente continuar firme, nós precisamos ser podados. O que é a poda? A poda é a formação. Na nossa vida a gente precisa de formação. Leigos consagrados, para a gente crescer a gente precisa ser podado. Estão entendendo? Sim ou não? Às vezes os casais que estão aqui, chega um para conversar com o outro, a esposa chega para falar alguma coisa para o marido, o cara já fica de cara feia, porque a esposa chegou para fazer uma correção, o cara já acha, não, quem é você para... Pô, tua esposa, a mulher que Deus colocou na tua vida, está te falando que é demais você deixar a toalha molhada todo dia no mesmo lugar, você está achando ruim, está querendo te melhorar, você acha ruim? A mesma coisa o esposo está dizendo alguma coisa para a esposa, porque às vezes, escute o que eu vou dizer, tem mulher que depois da maternidade, ela vira somente mãe, mas ela esquece de ser esposa e muitas vezes deixa de comparecer como esposa. Estão entendendo, né? Não preciso falar outras coisas. E aí o marido vai falar com a esposa e ela fica bravinha. Ah, mas você não me entende. Escute, você entende ele que ele está sentindo falta? Ninguém tem coragem de falar isso. Ninguém tem coragem. Isso aí é formação dentro do matrimônio. Mas na vida religiosa, como cristão, nós também precisamos ter formação. Nós também precisamos escutar como é que nós precisamos melhorar. Para a gente crescer, nós precisamos escutar nossos formadores. A gente precisa viver bem a nossa vida de oração, a nossa vida intelectual. Não tem como ser religioso hoje e não ter uma boa vida intelectual. Se vocês não tiverem uma boa vida intelectual, vocês serão moídos por este tempo. Moídos. Quem não sabe hoje dar resposta para este tempo é moído por esta gente. Moído. Se você não sabe enfrentar os questionamentos que hoje se coloca nas redes sociais, pela imprensa, vocês serão moídos. Saibam ser formados, tenham desejo do conhecimento. Uma das coisas que Nosso Senhor pediu, quando houve a fundação, Nosso Senhor pediu: eu quero sacerdotes que sejam santos, mas que tenham conhecimento para enfrentar as coisas deste tempo. Santos, mas conhecedores. A primeira coisa na nossa vida é a vida religiosa. A gente precisa ter uma vida espiritual forte, que é aquilo que nos liga a Nosso Senhor. Por outro lado, busquem uma vida intelectual. Vida intelectual não é para o nosso orgulho, até porque quem tem vida intelectual e arrota conhecimento não serve para nada. O conhecimento ele precisa nos melhorar, nos santificar. Uma pessoa que tem grande conhecimento, ela não sai por aí mostrando que tem conhecimento, não. Ela usa esse conhecimento para poder ajudar os outros. Usem esse conhecimento para ajudar os outros, para poder santificar, para poder salvar a juventude, para poder santificar o clero. Ajudem vossos irmãos. Quanta coisa vocês podem fazer. Quanta coisa. Pois façam isso, tenham esse desejo, mas para santificar. Outra coisa, escutem vossos formadores. Busquem as virtudes, porque no meio do conhecimento vocês têm que ter árduo desejo de virtudes, de deixar os vícios que vocês adquiriram no passado, e até vícios que acabam surgindo no presente, vão deixando esses vícios para trás. Isso vai durar por toda a nossa vida. E ter humildade para poder escutar sempre alguém que vai dizer: olha, você está errando. A gente só consegue entender que nós estamos errando quando a gente tem essa virtude da humildade. O Papa Francisco disse no dia 15 de agosto de 2021 que a humildade é o caminho que leva para o céu. Mas tem um santo que fala da escada para o céu. É Clímaco, eu esqueci o nome dele, mas
ele fala no ponto 22 da escala, ele vai falar que um dos pontos para que a gente possa chegar ao céu é São João Clímaco. No degrau 22 ele vai falar que é um dos degraus para a gente chegar no céu, a humildade. São Bento também vai falar que para a gente chegar no céu, nós precisamos passar pela escada da humildade. É só de se perceber que se Satanás caiu por conta do orgulho, a Virgem Maria, a pequena menina de Nazaré, ela foi exaltada não por outra coisa, mas por conta da sua humildade. Porque foi humilde para ouvir o que o anjo Gabriel tinha a lhe dizer. E ainda diz, mas como que vai se dar isso? Estava disposta a escutar como se daria todo o processo da história de salvação. E porque esteve a escutar, a ser humilde e pronta a obedecer, é que foi exaltada e permitiu que toda a graça de Deus acontecesse em sua vida. Pois então, se nós estamos dispostos a sermos humildes, a escutar o que Deus quer e prontos a obedecer, se cumpre a vontade de Deus em nossa vida. E aí o que vai acontecer? Vamos certamente gerar frutos. Olha o que São João Paulo II fala em 79, dia 28 de agosto, em Castel Gandolfo. Ele vai dizer que a humildade gera uma profunda confiança. Olha só, irmãos, a humildade gera uma profunda confiança. Quando somos humildes, quando estamos dispostos a aprender tudo de Deus, a estarmos em formação, temos confiança de que Deus sempre fará o melhor, que temos um bom caminho. Amadeu Tintini vai falar que para a gente se formar, em primeiro lugar eu preciso ter um coração disposto para ser formado. Um filho, para ser educado, em primeiro lugar precisa ter um coração disposto a ser educado. Senão não tem pai no mundo que consiga educar esse filho. É verdade ou não é? Pode bater quanto for, pode dar castigo que for, não educa. Primeiro, o filho precisa ter esta inteligência, esse desejo de ser educado. Mas quando isso acontece, há uma vida completamente transformada e um caminho de vitória. Sigo aqui com a homilia e já dando os últimos passos. Olhando para trás, quando Jesus entregou o carisma, Ele pediu justamente isso: que fôssemos obedientes à igreja, que fôssemos irmãos, que amássemos e nos deixássemos ser amados, que fôssemos disponíveis sobretudo onde precisam de nós, para ajudar os padres, os jovens e as famílias. Para isso, irmãos, não tiremos os olhos de nosso Senhor. Sem oração, sem estarmos ligados a Cristo, nada fazemos. A força da fraternidade está na humildade, na obediência. E nos momentos mais difíceis de nossa vida, foram os momentos onde Deus mais mostrou a sua fortaleza. Onde nós mais fomos humildes e obedientes, é onde Deus mais mostrou a sua graça. Meus filhos leigos, sejam humildes e obedientes. É onde Deus mais mostra a sua graça. Se lembrem das palavras de São Paulo: quando eu me sinto fraco, é aí que eu sou forte. É inadmissível em nossa comunidade fofocas, diz que me disse, traições. É inadmissível algumas coisas que estão no mundo. Nosso Senhor nos chamou para sermos diferentes. Se formos para sermos como o mundo, não convém a gente carregar no nosso peito um sinal de consagrados. Não convém um consagrado falar mal do outro. Eu me envergonharia de estar dentro da igreja carregando um sinal, se eu for igual a todo mundo.
O sinal que vocês carregam é para serem diferentes. Vocês não são religiosos, mas vocês carregam um sinal no meio do mundo para viver aquilo que nós vivemos dentro do convento no meio do mundo. Pois então, se lembrem que vocês estão enxertados em Cristo e carregam este sinal. Não envergonhem o sinal que vocês carregam no peito de vocês. Não escandalizem a Santa Igreja. Não envergonhem o fundador de vocês. Não envergonhem. Porque vocês vão ser podados. Podem não ser por mim, mas será ruim se diante de Deus nosso Senhor chegar e disser: eu não te conheço. Eu não te conheço. Tenham consciência, meus filhos, daquilo que nós fazemos aqui. Eu quero chegar diante do Senhor e ser acolhido por Ele, e um dia poder morar eternamente no céu. Bom, se amem e se deixem ser amados. Acho que a coisa que nós mais precisamos hoje é voltar a ser a igreja primitiva. E nós só vamos ser a igreja primitiva se nós mostrarmos o amor dos primeiros cristãos. Como eu sofro quando eu vejo a igreja que não se ama, que não se quer, que é cheio de frescurinha. Não dá. Igreja de mimimi não dá. Não dá. Já basta o mundo cheio de mimimi. É verdade ou não é? Ah, não dá, gente. Igreja de politicamente correto não dá. Ah, santo Deus, né? Já basta por aí o que a gente tem. Eu preciso ver uma igreja diferente. A fraternidade de São João Paulo II é para ser diferente. Eu agradeço muito a Deus pela nossa diocese. De verdade, eu tenho os irmãos aqui e eu quero dizer publicamente: eu agradeço a Deus pelos carmelitas que estão aqui, que a gente ama demais vocês. De verdade, é uma alegria quando eu vejo vocês, uma alegria quando eu estou perto de vocês, uma alegria quando eu tenho os freios mais velhos que foram os que eu conheci primeiro, e quando eu estou junto eu me sinto seguro em qualquer lugar que eu estiver. Alegria quando eu vejo os irmãos salvistas, quando eu estou com o Padre Jusemar, eu me sinto em casa, em qualquer lugar. Que bom ter vocês, porque a gente partilha de mesmas ideias, dos mesmos ideais. Que bom. Alegria com vocês, nós nos sentimos unidos. Graças a Deus, nós temos nossa diocese. É como se tivéssemos um porto seguro. Graças a Deus. Eu preciso que a nossa fraternidade viva isso, e que nós possamos mostrar para o mundo. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos mostrar que é possível viver em comunidade, em fraternidade. Não tiremos os nossos olhos de Cristo. A fraternidade começou com os olhos em Cristo, em Jesus Eucarístico, e ela não vive sem os olhos em nosso Senhor e sem o cuidado da Virgem Maria. Saiamos daqui decididos com São José e com a Virgem Maria. Meta expouder, o verbo usado apressadamente. Meta expouder. O tempo está acabando. Nós precisamos ir atrás daqueles que precisam conhecer a Cristo. Tenham pressa, arregassem as mangas. Na encíclica Novo Millennium in Neunte, São João Paulo II tinha pressa de que o mundo conhecesse nosso Senhor. Pois então vamos. Escolhi um trecho de um discurso de João Paulo II, que eu quero que toda a igreja preste bastante atenção. Eu sei que é chato escutar a frase dos outros, mas é muito bonito. Da Jornada da Juventude de Roma, do ano 2000. Ele diz assim, escutem: na realidade, é Jesus quem buscais, quando sonhais a felicidade. É Ele que vos espera, quando nada do que encontrais vos satisfaz.
Ele é a beleza que tanto vos atrai. É Ele quem vos provoca com aquela sede de radicalidade, que não vos deixa ceder a compromissos. É Ele quem vos impele a depor as máscaras que tornam a vida falsa. É Ele quem vos lê no coração as decisões mais verdadeiras que outros quereriam sufocar. É Jesus quem suscita em vós o desejo de fazer da vossa vida algo de grande, a vontade de seguir um ideal, a recusa de vos deixar de submergir pela mediocridade, a coragem de vos empenhardes com humildade e perseverança no aperfeiçoamento de vós próprios e da sociedade, tornando-a mais humana e fraterna. Vamos, deem tudo de si, até o fim, até o último suspiro, até o último dia, até chegarmos ao melhor lugar de nossas vidas, até gastarmos todas as forças, até chegar ao céu, porque lá é o nosso lugar. Vamos salvar jovem por jovem, família por família, padre por padre. Vamos lutar contra tudo e todos até o fim. Que Deus abençoe vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.